Quarta-feira, 2 de novembro de 2022, as multas aplicadas em razão dos bloqueios em estradas já somam mais de 5 milhões e meio de reais. Segundo o Ministério da Justiça, foram realizadas mais de 900 autuações. Bolsonaristas que não concordam com o resultado da eleição presidencial ainda ocupam 156 pontos. A Polícia Rodoviária Federal desobstruiu um bloqueio na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A ação ocorreu 2 dias após a ordem para agir. Agentes da tropa de choque da corporação usaram bombas de efeito moral. O grupo interditava os 2 sentidos da rodovia desde a noite de domingo. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo vai apurar um vídeo que circula em redes sociais do qual agentes rodoviários estaduais batem continência para manifestantes bolsonaristas. O material foi feito durante o bloqueio de uma rodovia na cidade de Franca. Por meio de um grupo de WhatsApp usado pela Polícia Militar, um tenente que estava no local disse que os agentes agiam para evitar uma nova obstrução da via. 11 voos foram cancelados no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Pousos e decolagens são realizados com a ajuda de instrumentos em virtude da chuva. A capital fluminense permanece em estágio de mobilização, que é o segundo numa escala de 5. Isso significa que há risco de ocorrências climáticas de alto impacto. 7 jogos movimentam hoje a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Fortaleza se enfrentam às 9h30 da noite no Allianz Parque. A equipe paulista pode conquistar o título de maneira antecipada. No mesmo horário, o Flamengo recebe o Corinthians. Às 7 jogam Avaí e Bragantino, Atlético Goianiense e Santos e Juventude Curitiba. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h34. Muito bom dia para você, sintonizado aqui nos 99.1 da CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas, primeira edição desta quarta-feira, feriado de finados, dia 2 de novembro de 2022, dia em que o Palmeiras pode ser campeão brasileiro e uma grande festa está sendo formada para isso. E a gente já vai direto com as informações do Verdão com o Roberto Lioi. O 11º título de campeão brasileiro do Palmeiras poderá ser conquistado nesta quarta-feira, antes mesmo do time entrar em campo contra o Fortaleza no Allianz Parque às 9h30 da noite. Se o Internacional não vencer o América Mineiro às 4h fora de casa, o Palmeiras será campeão antes mesmo de jogar contra o Fortaleza. Caso o Inter vença, Palmeiras conquistará o título brasileiro se vencer a equipe de Fortaleza. O estádio não estará totalmente lotado com a capacidade máxima, porque alguns setores foram fechados por causa de shows que vão ocorrer nos próximos dias. Foram abertos aproximadamente 30 mil ingressos, todos vendidos de forma antecipada. A grande dúvida na escalação é se Abel Ferreira vai apostar em Endrick pela primeira vez como titular. Ele mudou o jogo na vitória contra o Atlético Paranaense e poderá ganhar a vaga de Mike. Palmeiras que ainda não recebeu proposta por Endrick, segundo a presidente Leila Pereira. Até eu, presidente do Palmeiras, até hoje eu não recebi nenhum contato de clubes do exterior para conversar sobre o Endrick, tá? É óbvio que outros jogadores que nós temos propostas, entendeu? Mas o nosso objetivo é sempre manter, não é, a base do nosso elenco, que é um elenco muito forte, porque só assim nós continuaremos sendo protagonistas, que é isso que nós queremos, conquistar títulos. Lembrando que Endrick tem 16 anos e só poderá atuar fora do Brasil quando completar 18 anos. Ou seja, o Palmeiras tem pelo menos mais 1 ano e 9 meses de jogo vestindo a camisa alviverde. Palmeiras que conheceu nesta terça-feira o grupo do próximo Campeonato Paulista, competição que vai defender o título. O Verdão está no grupo D, com São Bernardo, Santo André e Portuguesa. O regulamento será o mesmo da última edição. Os jogos começam dia 15 de janeiro e a final será no dia 9 de abril. De São Paulo, Roberto Lioi.
Valeu, Roberto Lioi, com as informações do Palmeiras. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom feriado para você. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte sintonizado no CBN Esportes, primeira edição. Um friozinho gostoso, né, Pio? Hoje aqui pelos lados do Nova Europa, Parque Prado, uma feijuquinha não seria nada mal, né, Pio? O que você acha, hein? Não, ainda mais com várias peças da parte do porco, né, Carlão de Freitas? Hoje é dia, Carlão. Pio, hoje é dia. É claro que é um adversário difícil. Fortaleza costuma jogar bem fora de casa, deu mostras durante toda a temporada em jogos da Copa Libertadores. Acontece que a CBF fez um baita de um serviço, né? O Internacional joga contra o América em Belo Horizonte, o jogo às 4 da tarde. E pode ser um anticlímax. É claro que para o palmeirense, comemorar é o que vale, independente se é na parte da tarde, se depois do jogo contra o Fortaleza. Mas para nós, que não temos nada a ver sentimentalmente com este evento, eu gostaria que o Palmeiras fosse campeão jogando contra o Fortaleza. Por isso, eu confesso, me perdoe os palmeirenses, mas eu confesso que o Inter, vou torcer para o Inter vencer o América, e aí à noite o Palmeiras resolve o seu problema. Porque, cara, ser campeão no sofá para nós que somos raiz, torcedor raiz, né, Pio? É diferente. Eu prefiro que o Palmeiras conquiste o título vencendo o Fortaleza ou empatando com o Fortaleza. Entrar já campeão, para o palmeirense, claro, sem dúvida, é muita festa, é motivo de muita alegria, mas precisaria jogar. Eu acho mais legal jogar. Eu acho, pra gente que gosta do futebol, conquistando o título nos 90 minutos seria aí mais interessante. Não, eu tô com você, Carlão, e eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras também, né? Ele deve estar pensando nisso. É engraçado porque, assim, a CBF, ela começa a fazer alguns eventos, né? Como promoveu na Copa do Brasil, por exemplo, para ser um evento sensacional, e foi um evento sensacional. Aliás, foram os 2 jogos da final. Aí ela tem os 2 jogos de Palmeiras e de Inter no mesmo horário, lembrando que esse jogo do Palmeiras era também às 4 horas da tarde, assim como o Inter e América. E aí quando ela muda um só. É algo que não dá para entender muito, já que um é lá em Belo Horizonte e o outro é em São Paulo, Carlão. Acho que o torcedor do Palmeiras também deve estar se lamentando, não é possível. É complicado, porque nós tivemos em 2020, né, em que o Flamengo jogava contra o São Paulo no Morumbi, e o Internacional recebia o Corinthians no Beira-Rio. Em algum momento o Internacional cheio, e o jogo foi no mesmo horário, né? Os jogos foram aí de uma maneira simultânea. E em algum momento o Internacional chegou até a ser campeão, fez um gol que foi invalidado, um impedimento foi marcado. Então houve toda uma emoção. É claro que ali era cabeça a cabeça. Diferente de hoje, o Palmeiras, mais dia ou menos dia, será o campeão. Sim. E tudo leva a crer que será o campeão hoje. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que o jogo do Inter teria que ser disputado no mesmo horário do jogo do Palmeiras. Deixa eu até colocar o Júlio Nascimento nessa nossa conversa. Bom dia, Julião! Caiu? Ah, tá aqui. Acho que você está mutado, Júlio Nascimento. Ou pelo menos eu não estou te ouvindo. Ainda não. Vamos tentar a conexão de novo com Júlio Nascimento, que eu não o ouço. Ô Carlão, agora em relação ao Endrick, né, a informação trazida aí pelo Roberto Lioi, que há a possibilidade do Endrick já ser o titular no lugar do Mike. Esse garoto impressionante, como ele tem essa coisa de já encarar, de não sentir, enfim, com 16, 17 anos, já pode ser titular num jogo tão decisivo como esse, Carlão. Ô, Pio, você sabe que isso é o que me chama a atenção no Endrick. A qualidade é inquestionável. Já demonstrou isso em várias categorias, em várias decisões, né? Sub-15, Sub-17, Sub-20, Copa São Paulo. Então, que ele é bom de bola, todo mundo sabe. Agora, cara, você com 16 anos, jogar no Palmeiras, nesse estrelado Palmeiras, de jogar com protagonismo, é algo diferente. Quem era assim, mais para nossa geração, era o Diego, né? Quando surgiu no Santos, com 16, 17 anos, já encarava o adversário, fazia a sua cacipa, fazia a sua provocação, e deu no que deu, se transformou aí num grande atleta, num grande jogador de futebol. O Mike, tecnicamente, até jogariam juntos, né? Mas tecnicamente ele até acima do que
personalidade desse moleque, no bom sentido, me chama muito a atenção. Bom, ontem nós tivemos já o início desta 35ª rodada de Série A do Campeonato Brasileiro e, aliás, nós tivemos na segunda-feira, né, com a vitória do Fluminense sobre o Ceará, e aí por 1-0, e ontem nós tivemos o Cuiabá vencendo o Botafogo, jogo e vitória importantíssima para a equipe do Cuiabá, porque sai da zona de rebaixamento com essa vitória diante do Botafogo. E o São Paulo, Carlão de Freitas, empatando com o Atlético Mineiro por 2-2, o que complicou um pouco a situação, podemos dizer assim, do São Paulo, com esse resultado, Carlão, é que ele está na 8ª colocação, então nesse momento ele estaria na fase de pré-Libertadores, só que ele pode ser, por exemplo, hoje ultrapassado pelo Fortaleza. O único problema é que o Fortaleza pega o Palmeiras, né, Carlão? Mas, enfim, pode ser ultrapassado o São Paulo hoje. Temos o Carlão, acho que caímos com o Carlão de Freitas. Pelo menos estou sem o retorno de Carlão de Freitas. Com o Júlio Nascimento agora? Opa! Bom dia, Julião! Opa! Julião, tudo bem? Bom dia, bom feriado, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Bom feriado pra você também. O problema era eu aqui, Rafael Ângelo Pio, mas tá tudo certo. Eu estava falando aqui, pelo menos pra mim, que estou muito confiante que hoje o Palmeiras será o campeão brasileiro. Acho que é óbvio, né, que esse título seria confirmado em algum momento. E é muito legal que o Palmeiras tenha dado e esteja dando esse espaço para o Endrick nessa reta final. O Endrick é um dos grandes valores, não só do Palmeiras, mas também um dos grandes valores do futebol brasileiro aí nos próximos anos. Essa entrevista que a Leila Pereira deu ontem, depois do sorteio do Campeonato Paulista do ano que vem, foi muito interessante, porque ela cita o desejo de contar por mais tempo com o Endrick, assim como foi com o Gabriel Jesus. Pouca gente se lembra, né? Mas o Gabriel Jesus, ele foi revelado também de maneira precoce pelo Palmeiras e assumiu a titularidade em pouco tempo, e aí depois ele foi para a Europa atuar no Manchester City, hoje está no Arsenal. E esse jogo do São Paulo contra o Galo é um jogo que o Guarani lamenta um pouco o resultado, né? Se o São Paulo tivesse vencido, para o Guarani seria melhor pensando em tabela, porque o São Paulo praticamente encaminharia a classificação para a Libertadores, para a pré-Libertadores no caso, né? A gente vinha falando, Carlão de Freitas, que a má notícia pro Fortaleza é que ele enfrenta o Palmeiras, mas se ele vence o jogo hoje, por exemplo, ele entra também na fase de pré-Libertadores, ultrapassando o São Paulo, Carlão. A gente tá com dificuldade para conversar com o Carlão de Freitas. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem o Guarani. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado.
Vôlei Renata volta às quadras hoje, às 5 horas da tarde, lá em Brasília, contra a equipe do Brasília, em busca da segunda vitória consecutiva na Superliga Masculina de Vôlei. CBN Campinas não transmitirá essa partida, mas você vai acompanhar os resultados pelas nossas redes sociais. O time, depois de ser derrotado na estreia, conquistou a reabilitação na última rodada e hoje é favorito para chegar aí ao 7º ponto dentro da competição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. São 11h48, Júlio Nascimento, hora e vez de falarmos do Guarani, que enfrenta a Chapecoense na despedida de 2023. Já sabe qual será também o seu grupo, né, dentro do Campeonato Paulista, como a gente já trazia ontem no CBN Esportes segunda edição, e com muitos olhares atentos naquele que foi, sem dúvida nenhuma, um dos grandes destaques de 2022, que foi o Yuri Tanque, né, Julião? Exatamente, Pio. O Guarani estará no grupo do São Paulo. Aliás, é um grupo bem difícil para o Guarani, né? Porque o Mirassol vira e mexe, faz boas campanhas também no Paulistão. O próprio São Paulo é o favorito do grupo, é o cabeça de chave. O Guarani está apostando muito na manutenção do seu elenco atual para a temporada 2023, para ter mais sucesso no ano que vem, seja no Campeonato Paulista, seja na Série B, à espera também dessa vaga na Copa do Brasil, que pode vir em caso de vitória contra a Chapecoense. Aliás, um alerta para a torcida do Guarani: teremos a distribuição dos ingressos. O ingresso para o jogo contra a Chape é gratuito. O torcedor tem que entrar no site, fazer um cadastro e pode escolher qualquer setor para acompanhar o jogo. Mas o jogo não será mais às 18h30, hein? Será às 16 horas, 4 da tarde. A Chapecoense tinha pedido a antecipação do jogo para quinta-feira, o pedido foi negado. Pediu para sábado, o pedido foi negado, mas a CBF mudou o horário, puxou o jogo para as 4 horas da tarde, então o torcedor do Guarani vai poder acompanhar a partida de forma gratuita nesse dia. Em relação, Pio, ao elenco, é um momento de expectativa muito grande em relação a algumas situações, e talvez a principal delas seja o Yuri Tanque. O Yuri Tanque, novamente, nas entrevistas, voltou a destacar o seguinte: estou focado em jogar, meu futuro será resolvido depois da Série B, que é um discurso um pouco diferente do que vem afirmando o Ricardo Moisés, né? O presidente do Guarani diz que está muito confiante, são apenas questões burocráticas, mas fato é que o Yuri ele deixa um ar de suspense, de mistério em relação à permanência dele ou não, porque ele tem contrato até o Paulistão, o Guarani quer ativar essa cláusula de contrato permanente, mas o Yuri tem propostas do exterior também. Então talvez seja esse o empecilho, entender qual seria o melhor caminho para negociar com o Yuri nesse momento. E o Coimbra, sabendo que pode lucrar mais vendendo o Yuri direto, mas o Guarani está respaldado por uma cláusula que deixa o Guarani com essa prioridade. Se o Guarani paga o que está combinado no contrato, o outro clube pode fazer a oferta que quiser, né, Peu? Porque o Guarani tem que se respaldar em cima do contrato. Então tá esses problemas burocráticos, essa reta final, para entender qual será o destino do Yuri e se ele permanece ou não em Campinas. Essa importância de você amarrar bem um contrato, né, e você fazer essa negociação bem feita. Agora, tem aquela história, a gente espera, né, e não me parece, pelo menos, Júlio, conversando, nas conversas, e 2 vezes nós entrevistamos o Yuri ao vivo aqui no CBN Esportes, que ele é um jogador com esse tipo de mentalidade, mas a gente espera que
se o Guarani se apoiar no contrato e por isso não der certo alguma negociação, que o Yuri não entre de cabeça baixa, por exemplo, no Campeonato Paulista em 2023, né? Exatamente. O Yuri, Pio, ele é muito interessante, né? Ele é um cara que leva tudo muito a sério. Então, assim, qualquer jogo pra ele tem uma relevância muito grande. Ele é muito focado mesmo. Isso chama atenção, porque não é uma postura comum. Deveria ser uma postura comum dos jogadores, mas nós sabemos que não. Então, ele é um cara que ele é contra qualquer tipo de relaxamento em campeonatos e ele é realmente muito focado, né? Amanhã a gente vai trazer detalhes dessa entrevista do Yuri, mas ele diz o seguinte, eu tô focado 100% no jogo contra a Chapecoense. É por isso que existe empresário, ele fala, para cuidar da parte burocrática e eu não ser afetado justamente para evitar isso que você disse. Às vezes essas especulações acabam atrapalhando o foco do jogador. E ele quer consumir o menos disso possível, justamente para não atrapalhar a concentração dele com a camisa do Guarani. Só para terminar o assunto Bugre, ontem foi muito interessante que eu até estava conversando com um amigo meu, Bugrino, Marcelo, ele disse o seguinte, não, eu comemorei o fato do Guarani estar no grupo com São Paulo e com o Mirassol, porque aí ele não enfrenta essas equipes. Eu falei, não, mas não é esse o pensamento que tem que ter. O pensamento que tem que ter é o seguinte, São Paulo e Mirassol, a tendência é que eles façam um bom campeonato. Então mesmo o Guarani ganhando e fazendo um bom campeonato, às vezes ele fica atrás em termos de pontuação, porque não tem confronto direto. Esse que é o estranho dessa fórmula do Campeonato Paulista. Provavelmente esse será aquele grupo, Pio, que o terceiro colocado tem mais pontos do que o segundo de outro grupo. De outro, é isso, exatamente. Então esse vai ser o problema do Guarani, vai ter que bater 18, 20 pontos para buscar a classificação. Tudo isso é um cenário, né? Quando a bola rola é outra conversa, né, Pio? Se eu não me engano, eu não sei se foi o grupo da Ponte no Campeonato Paulista 2020, foi, né? Que tinha o terceiro colocado tinha a mesma pontuação do primeiro colocado de alguns outros grupos. Tivemos recentemente o grupo do Palmeiras com o primeiro colocado com 22, o segundo e o terceiro com 21, que é uma pontuação bem alta em primeira fase do Campeonato Paulista. Então, são os mistérios da Federação Paulista, né, Pio? Que pode mudar em 2024. Rápido intervalo, a gente já volta para falar da Ponte. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. h 11h56, vamos falar da Ponte Preta, que pode virar uma filialzinha do Náutico em 2023, Júlio Nascimento. Pois é, Pio, a Ponte Preta tá de olho em alguns jogadores do Náutico, onde o Hélio dos Anjos trabalhou aí por muito tempo, confia muito nos jogadores do Náutico e tem a pretensão de contratar alguns atletas, como por exemplo o Júnior Tavares. O Júnior Tavares apareceu muito bem na equipe do Grêmio, foi para o São Paulo, onde ele desempenhava uma função de lateral, mas também como meio-campista. É um jogador que está em pauta na Ponte, mas não é o único. A Ponte está avaliando sim outros jogadores da equipe do Timbu, que vai precisar diminuir o orçamento por conta do rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Então essa é uma situação
que a diretoria está tratando. E também uma informação, Pio, que pode ser relevante nesse planejamento da Ponte para o ano que vem, é que o Cruzeiro informou que alguns jogadores que estão emprestados e voltarão ao time em 2023 não serão aproveitados pelo Paulo Pezzolano na Série A e no Campeonato Mineiro. Entre esses nomes está o Matheus Silva, que foi comprado pelo Cruzeiro no começo do ano, foi emprestado depois de atuar apenas 5 jogos, veio para a Ponte, se firmou como titular, mas provavelmente estará disponível mais uma vez no mercado, e aí resta a Ponte, se tiver interesse, negociar diretamente um novo empréstimo, senão o Matheus Silva certamente estará aí à disposição de outros clubes. É uma situação também que a Macaca está de olho aí, está debatendo a permanência ou não do Matheus Silva. Bom, e quem já está no estádio Moisés Lucarelli e foi motivo de muita comemoração esse ano foi o Felipe Amaral, convocado aí para a seleção sub-20. Amaralzinho tá impossível, Júlio Nascimento. Tá impossível, né? O Amaral, ele inclusive chegou a ser observado, né, Pio, por alguns jogadores, alguns olheiros, aliás, do futebol dos Estados Unidos, né, da Major League Soccer. Travamos Júlio Nascimento, que daqui a pouquinho volta. A gente falava, né, sobre o Felipe Amaral, ele que foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e, obviamente, né, uma convocação muito comemorada. Ele até deu uma declaração para o próprio site, redes sociais da Ponte Preta, falando da alegria, né, e primeira de muitas, foi o termo que ele usou para falar da convocação para a seleção brasileira. A Ponte, que tem a despedida dela contra o próprio Náutico dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, e aí, jogo que foi antecipado, confirmando, sexta-feira, às 9h30 da noite, a Ponte não almeja mais nada do campeonato, o Náutico já rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, então as duas equipes não almejando sequer algo no campeonato, antecipado esse jogo para sexta-feira, às 9h30 da noite, a despedida da Macaca na Série B em 2022. Despedida nossa também aqui no CBN Esportes, primeira edição, e a gente volta amanhã, não teremos a segunda edição, amanhã às 11h30 a gente volta com muito mais, e quem sabe já falando talvez do título do Palmeiras. Até lá, tchau! CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade e